Senhor presidente, colegas vereadores aqui presentes, a comunidade que nos assiste. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a você, professor, a você, colaborador, aos estudantes que têm me recebido carinhosamente em todas as escolas que eu tenho visitado. São cerca de 28 escolas que eu já visitei e é uma visita técnica. Aqui eu não vou entrar na pauta de educação porque não me cabe nesse momento, não tenho conhecimento tanto nessa causa, mas eu vou entrar na área estrutural, que é o tema principal das minhas visitas técnicas, e assim eu elenco quando eu visito as escolas. Então, meus amigos, sou formado em educação física, então eu sei que a atividade física é importante para o desenvolvimento físico e cognitivo das crianças. E o que acontece na maioria das escolas é que não tem ginásio coberto. A maioria das escolas não tem ginásio coberto. E, pior ainda, as que têm estão cheias de goteiras. A drenagem não suporta quando chove, ou seja, por vezes chove mais dentro da escola do que fora da escola. E aqui eu cito principalmente lá na MF Governador Roberto Silveira, que tem aquele seu ginásio interditado desde 2019. Já fui lá visitar e quando eu cheguei me deparei com aquele acontecimento e até o presente momento não foi feito nada por parte da SMED. Nós temos também o Colégio Atiliano Pinguelo, que fica lá no Desorze. Pasmem, caros colegas, a obra foi entregue em 2024 e logo após a entrega, a estrutura não atende. Goteiras, infiltrações, a parte hidráulica não está adequada, entre outras. Falo também da escola Alberto Pasqualini, visitei há 2 semanas atrás. Não obstante de não possuir um ginásio coberto, a escola é pequena, então quando chove as crianças ficam dentro das salas de aula. O pátio que foi ampliado para ser feita ali o Plano de Prevenção e Combate a Incêndio, que é o PPCI, que muita gente fala, já apresenta problemas estruturais, como infiltração, a tinta está descascando, a parte hidráulica dos banheiros não funcionam adequadamente, os bebedouros não têm a pressão adequada também. Então a gente vê que diversos problemas estruturais mínimos das escolas não atendem. Sem falar no redimensionamento elétrico. Muitas escolas não conseguem colocar nenhum ventilador sequer, nenhum aquecedor na sala de aula, por conta do dimensionamento elétrico que não é adequado. O ideal é colocar um ar-condicionado. Esse é o ideal. Mas a gente tem que trabalhar entre o real e o ideal. E o real é que elas não conseguem nem colocar um ventilador, porque não tem dimensionamento elétrico. Não conseguem colocar um aquecedor no inverno. Então as crianças sofrem e isso impacta diretamente no aprendizado. Nós vamos ter uma criança que não vai aprender, que não vai prestar atenção na aula, sem falar no professor que nessas condições de trabalho também não tem o seu pleno desenvolvimento para ensinar. Então é isso que a gente tem que pensar. E outro ponto, não menos importante, eu falo sobre o Plano de Prevenção e Combate a Incêndio. E todas as vezes que eu vou visitar as escolas, eu falo com os diretores. Diretor, isso é muito importante. Nós temos um plano de evacuação das salas de aula em caso de incêndio. Eu sei que isso nunca aconteceu, mas a gente tem que estar preparado se acontecer. Então nós temos que ter um plano de evacuação das escolas quando acontecer um incêndio, para saber o que cada um faz, para onde corre, quem confere quantas crianças saíram da sala. Para que isso? Para que quando chega uma viatura dos bombeiros, a gente consiga informar. Não tem nenhuma criança em nenhuma sala, ou tem tantas crianças na sala tal. Isso é uma informação primordial, que pelo que eu tenho visto, isso não vem sendo implementado. Então eu solicito para que a Secretaria de Educação
desde já, implemente um plano de evacuação em todas as escolas municipais para que a gente não tenha nenhum problema futuro. Muito obrigado. Presidente, uma questão de ordem. Sim, vereador. Estou tentando requerer a palavra